Olá, uma boa tarde a todos. Bem-vindo aqui à Unimed em Pauta. Hoje eu estou com o Dr. Guilherme Lobo da Silveira. Doutor, uma satisfação enorme conversar contigo. Já tivemos aqui quase 30 minutos de bate-papo antes, porque foi muito legal a conversa aqui prévia, né, da entrevista, doutor. O doutor Guilherme, que é pediatra de formação médica, né, participou 4 anos como conselheiro de administração lá na Unimed Viçosa, né, a antiga Unimed Serra de Minas, né, que mudou de nome agora para Viçosa. Também como diretor administrativo, né, na sequência do Conselho de Administração por mais 4 anos, e depois eleito diretor-presidente, ficou 8 anos lá como diretor-presidente na Unimed Viçosa, né, e depois passou também pelos feitos ali na Intrafederativa, né, ficou também como presidente, né, doutor da Intrafederativa, e agora também contribuindo na Federação Minas, né, essa federação que todo mundo é bem conhecida pelos grandes feitos que faz, né, pela atividade bastante pujante que tem, a Federação Minas também como diretor. Doutor, é uma satisfação enorme estar contigo aqui, obrigado pela participação, né? Bem legal contar aí, a gente debater coisas novas, tanto de uma federação quanto também de uma Unimed de pequeno porte, né? Que é a Unimed Viçosa. E eu gostaria então de pedir, doutor, primeiro que o senhor conte um pouquinho da Unimed Viçosa, né? E depois um pouquinho da Unimed Federação, para quem não conhece aí as duas Unimeds, né? E contar também um pouquinho dos feitos, aí a gente vai contando aí um pouquinho das atividades que são feitas, né, tanto na Federação quanto na Unimed Viçosa. Doutor, obrigado pela participação. Eduardo, eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui com você. A gente sabe do sucesso que tem a Unimed em Pauta, então eu me sinto muito honrado com o seu convite. É também uma honra muito grande poder conversar com os colegas, né, e trocar experiência com todos. A gente aprende muito escutando os colegas e a gente gostaria também de poder contribuir, mesmo que seja um pouquinho, para que todos conheçam um pouco os trabalhos que a gente realiza aqui conjuntamente com os outros diretores e com os nossos colaboradores, né? Eu venho de uma Unimed pequenininha, né, que é numa cidade do interior de Minas, chamada Viçosa. É uma Unimed aí que está hoje com perto de 10 mil clientes, né? E uma Unimed que teve um crescimento grande aí nos últimos 8 anos, ela quase dobrou de tamanho, né? Passou de 5 mil, 6 mil para esses 10 mil. A gente ainda atende ali intercâmbio, né? Principalmente da CNU e da Seguros, né? Mais uns 3 ou 4 mil clientes. Então, os nossos cooperados lá têm algo em torno, nossos 150 cooperados têm algo em torno aí de 13, 14 mil clientes Unimed dentro dos seus consultórios, né? A Unimed Viçosa é uma Unimed que é pouco verticalizada, ela tem um espaço Viver Bem, tem uma farmácia Unimed, e nessa última assembleia, né, com o resultado expressivo que nós tivemos, nós começamos a ter um planejamento de uma verticalização apenas de um pronto-socorro, dado a uma dificuldade de atendimento que a gente tem nessa área, certo? Então, em resumo, Viçosa, seria isso aí, Eduardo. Certo, muito bom. Ô, doutor, e como que é assim, né, para a gente poder, algumas coisas acho que importantes aqui, né? A gente atende um público bastante eclético, né? Então, a gente tem aqui dirigentes de todos os, praticamente, assistindo a gente, vão estar assistindo a gente, né, estados aí do Brasil e de todos os tamanhos, né? Conta um pouquinho como é que é a gestão, assim, de forma geral, né, de uma Unimed pequena, principalmente, doutor, contando, né, para todo mundo as dificuldades que vocês vivem lá em Viçosa pelo tamanho, né? E já aproveitando, né, contar um pouquinho também de como que é a relação com concorrentes. O senhor me contou que tem lá a universidade, que é grande, mas ela tem uma autogestão, se tem outros concorrentes na região, e também com o próprio relacionamento, né, com as Unimeds que tem no entorno. Vocês estão bastante próximos, assim, né, regionalmente de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, que são relativamente grandes, né? Como que é essa relação, olhando do lado da Unimed pequena, né, perto dessas Unimeds maiores? A gestão da Unimed pequena, eu acho que ela é um pouco diferente da grande. A gente tem algumas questões que são muito importantes para a gente. O trabalho minucioso dentro da sua carteira rende muito,
resultado para a gente, né? Um dos melhores trabalhos que a gente faz dentro do Viçosa, que eu acredito, é o gerenciamento de casos especiais. São aqueles 1% que gastam muito dentro do plano e a gente cuida muito desse paciente. A gente tem uma equipe que vai na casa de cada paciente desses, uma equipe preparada, treinada aqui pela federação, e que isso trouxe, a partir do momento que a gente começou a trabalhar com esse tipo de serviço, uma diminuição muito grande de gastos. Então, é um caminho que eu acho que toda singular, grande ou pequena, deve seguir. Eu acho que a maioria já segue e que a gente tem resultados muito promissores e que nos ajudaram muito. A partir daquele momento, as obras da Unimed passaram a ser mais expressivas, a gente pôde investir mais e a gente acredita que vem muito desse cuidado com esse 1% que gasta aí 20% ou 30% do que a gente arrecada. Com isso, né, a gente passou a trabalhar também com um espaço Viver Bem, e esse espaço Viver Bem é outra coisa que nos trouxe um diferencial competitivo, que é ter o controle sobre o rol de procedimentos da ANS, né? A gente tem fisioterapia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, e com isso a gente consegue dar um atendimento superior por um custo inferior, tendo alta no momento adequado, dando o que o paciente precisa, e isso nos diferencia da nossa concorrência. O que você perguntou da concorrência da Unimed Viçosa, nós temos uma autogestão grande que pertence à Universidade Federal de Viçosa, e isso realmente nos traz uma questão que para nós é importante. Nossa principal empresa, por assim dizer, ela tem um plano próprio. Então, isso restringe um pouco para a gente a possibilidade de um grande crescimento numa cidade de 80 mil habitantes, né? Se temos 80 mil, o Agros, que é o nome dessa autogestão, tem lá 15, 20 mil, você já começa com um volume menor, né? E a gente tem lá dentro de Viçosa os hospitais, 2 hospitais filantrópicos, e esses hospitais também têm seu plano, certo? Então, o principal concorrente, na verdade, são esses planos filantrópicos, certo? E dos hospitais filantrópicos. Mas também existe, né, o nome Unimed, etc. Né? As compram a Unimed pela competência, pela qualidade, pelo intercâmbio, né, pelo atendimento que se dá fora, certo? Então, de certa forma, temos públicos um pouco diferentes ali, certo? Mas entendemos que a gente precisa, com urgência, chegar também a esse público que o plano dos hospitais filantrópicos consegue, certo? Com preços um pouco mais baixos, com algumas questões de atendimento mais direcionados, e que a gente tem alguma dificuldade com isso por causa até de cooperados mesmo, né? Existe um programa dentro da federação que se chama Unimed Essencial, que em breve a gente deve conseguir levar para as Unimedes singulares pequenas a possibilidade de ter um plano de baixo custo para competir também com esse tipo de planos que são muito comuns no interior de Minas Gerais, que são dos hospitais filantrópicos lá. Certo. A outra pergunta que você falou, do nosso relacionamento, né, com as Unimedes vizinhas, né? Sinceramente, é um relacionamento, na maioria das vezes, de amizade, de ajuda. Agora, nessa época de Covid, Viçosa teve poucos casos, mas os casos que a gente precisou transferir com contatos diretos com os diretores, tanto de Juiz de Fora quanto de Belo Horizonte, nós conseguimos, de uma forma muito tranquila, e entregando o melhor atendimento possível aos nossos pacientes, certo? O intercâmbio dentro do estado de Minas Gerais, ele tem regras, às vezes, até próprias do estado para que funcione bem, certo? É uma regulação que funciona muito bem, a gente discute todos os problemas dentro da Federação Minas, leva para singulares uma solução que seja boa para os dois lados. Então, problemas de relacionamento, graças a Deus, Viçosa não tem aí com as suas vizinhas, claro. Certo. E pelo fato de vocês estarem até próximos, né, dessas duas, doutor, e até um dos assuntos que a gente aborda sempre aqui, né, que é esse modelo, a gente vê hoje as concorrências principais, né,
da Unimed, a gente está falando aí dos grandes planos, a Previda, Intermédica, agora os dois meio juntos ali, né? Eles têm um modelo muito de consolidação, né? Natural, todo mundo isso aí já é bem conhecido, eles estão consolidando o mercado, e as Unimeds, elas têm o lado bom e ruim, que são duas vertentes da mesma moeda, né? Que é ser capilarizada, né? Então você tem Unimedes pequenas, né? Em tudo que todas as regiões aí você tem algum atendimento de Unimed, que você leva o nome, você leva o atendimento para o seu beneficiário para o Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo você tem essa questão de você acaba tendo essas singulares pequenas, né, que às vezes elas têm algumas dificuldades que a média ou a grande não tem. E aí nasceu, né, principalmente lá em Santa Catarina, foi muito bem aquele modelo, e em Minas também tá aderindo bem isso, né, o modelo de as operadoras menores virarem prestadoras, né. Vocês em Viçosa, doutor, já chegaram a avaliar essa possibilidade de, por exemplo, ser uma prestadora, se isso faz sentido? Eu queria ouvir até a sua opinião, porque eu já ouvi muita opinião das Unimedes, de dirigentes de Unimedes maiores. De uma Unimed menor, que inclusive é próxima de uma grande, eu queria ouvir qual que é essa visão, doutor, como que vocês enxergam esse modelo? Eduardo, o modelo ele é promissor. Eu acho o objetivo da cooperativa é entregar trabalho para o meio. Nós fomos empurrados a sermos operadoras de saúde para conseguir continuar entregando trabalho para o meio, certo? Então, é uma questão, se eu consigo entregar trabalho para o meu médico de forma digna, sendo prestadora, ou seja, não tendo que ter uma grande estrutura, etc., é uma questão bastante interessante. Mas, como sempre tem mais, a gente tem algumas questões que são importantes, certo? A gente acompanha várias situações de grande sucesso, mas também acompanhamos situações que não foram de tanto sucesso assim, certo? E isso ocorre por várias razões. A partir do momento que uma prestadora ela deixa de ter o controle sobre a forma de pagamento, o valor de pagamento, etc., certo? Você pode trazer em algum momento, né, assim, uma visão, digamos, uma grande. Viçosa não está me entregando o que eu esperava. Então, é natural que, mercadologicamente falando, que eu pague um pouco menos lá, certo? Isso traz problema com o cooperado e a gente tem visto uma ou outra situação como essa, certo? A solução, do ponto de vista do cooperativismo ideal, seria uma Unimed só, onde todos os médicos seriam cooperados dessa Unimed, porque você não teria essa questão, certo? Mas eu vejo com bons olhos, certo? Mas tudo isso tem que estar bem concatenado, discutido, assinado, certo? Para que não tenham situações como às vezes a gente vê acontecendo. Viçosa é uma questão que é muito importante, né? Se a Unimed está bem gerida, se a Unimed tem bons resultados, se a Unimed não tem grandes problemas, ela tende a não querer fazer esse tipo de acordo, certo? Então, vou dar o exemplo novamente de Viçosa. Viçosa tem mais de 10 anos que paga uma consulta muito acima daquilo que é do intercâmbio, certo? Por quê? Porque esse dinheiro fica dentro da minha cooperativa, ela fica dentro do bolso dos meus cooperados, certo? Então, é claro que no momento que eu tiver dificuldades, que chegar um concorrente de peso que a gente não conseguir competir com ele, a solução pode passar para esse lado, certo? Mas consigo ver, e temos no Estado, situações que foi um sucesso absoluto a ser prestadora, certo? Mas, por enquanto, não pensamos para Viçosa, Eduardo. Certo. Não, essa visão é bem interessante mesmo. Eu já conhecia até essa visão, mas a gente não tinha trazido aqui na Unimed em Pauta, né? A gente vê... É engraçado, doutor, que a gente até estava tentando fazer um estudo, mas a gente barrou com um nível de informação que a gente não tem, que é avaliar a eficiência das Unimedes, né? O que até acabei não encontrando o senhor, mas a minha tese de doutorado, ela é em eficiência de operadoras de plano, ela foi, né? Eu já defendi, mas ela foi em eficiência de planos de saúde.
E a metodologia que a gente utilizava era baseada nas informações NS e informações financeiras, mas a gente não tem, por exemplo, a quantidade, o valor de honorários médicos, né, que tem que cada singular paga para o seu cooperado. E aí, por conta disso, a gente não consegue avaliar se a eficiência está vindo, se às vezes a baixa eficiência financeira está vindo pelo alto pagamento ao seu cooperado ou não, né? Então a gente não conseguiria avaliar de forma tão transparente. Então a gente acabou não conseguindo avançar. Mas, assim, já de conversa, para a gente conhecer e viver muitas Unimeds, é uma falácia falar que Unimed pequena não é eficiente, né? Muito pelo contrário, a gente enxerga, e eu vi já muitas médias ou até grandes, que são muito menos eficientes sob o ponto de vista de cumprir o objetivo, que é gerar trabalho num nível adequado para o seu cooperado, do que as pequenas, né? Eu já vi vários casos desse, né? Então tem eu até brinquei uma vez, não lembro exatamente com qual diretor que eu falei assim, olha, nesse caso, que a gente estudou uma operadora pequena para virar prestadora, não lembro exatamente qual que era, foi no Nordeste, e eu falei assim, ó, nesse caso, a grande deveria ser prestadora da pequena, porque a pequena estava mais eficiente, né? Então, e era um caso desse tipo, porque não foi aceito o modelo por conta disso, e realmente a gente até indicou que não faria tanto sentido naquele caso. Mas de forma geral, assim, pelo volume que tem, né, de pequenas, aí sim, algumas são de bastante sucesso, algumas geram um resultado altíssimo pela redução ali das despesas, principalmente, né, despesa administrativa e tal. Mas que legal essa visão, doutor, achei fantástico, assim, é uma coisa bem nova aqui pro programa. Dentro do que você falou aí, a gente tem, né, dentro da Federação Minas, né, claro, como a Unimed Brasil também tem, uma visão de como estão todas as Unimeds, né? Sim. Então, separados ali, pequenas, médias, grandes, etc. As pequenas, em média, são mais saudáveis, pelo incrível que pareça. Sim. Certo? Então, cada caso é um caso, né? E a gente entende que todos esses modelos podem funcionar muito bem, mas eu sou um entusiasta, se assim puder dizer, que o ideal seria uma cooperativa única, certo? Com direito a voto, com direito à representação e centralizada, mas que desse os mesmos direitos, a mesma remuneração para todos os médicos a ela pertencentes. Hoje a tecnologia permite isso, né? A tecnologia permitiria essa facilidade de comunicação aí com todos os cooperados, né? Vamos dizer. Que legal, sim. Ótima essa visão. Eu nunca me esqueço de um bate-papo que eu tive com o Dr. Hugo, que ele até pediu para fazer um estudo, na época eu fiz um estudo para ele, para fazer um departamento de compras conjunta na intrafederativa. Né? Sim, isso saiu do papel, doutor? Porque depois eu acabei não acompanhando. Isso tem algumas questões importantes, Eduardo. Para que isso funcione efetivamente, tem que ter uma vontade de todos os envolvidos e entender o mercado. Sempre que você tenta fazer uma compra conjunta, o mercado tenta, de certa forma, que isso não ocorra. Sim, muito melhor para quem vende vender separadamente, sem uma centralização. Exato. E o que a gente vê na federação, muitas vezes, inclusive, é que quando você começa a fazer a compra conjunta de um produto, certo? Que custava, digamos, R$1.000, você consegue fazer uma compra conjunta a 830, por exemplo, certo? Rapidamente começa a aparecer e pipocar algumas ofertas de 815. Um exemplo, certo? Entendi. E o comprador da Unimed, ele se sente extremamente incomodado com esses R$20 aqui de diferença. Entendi. E às vezes você quebra toda uma cadeia de negociação por uma questão como essa, certo? Certo. Então, quando você começa a caminhar nesse sentido, ou um fornecedor que tem alguma coisa vencendo, que precisa acabar com aquele estoque, etc., e aí o discurso a central de regulação compra mais caro do que eu consigo comprar na minha singular. Isso é extremamente comum, certo? Sim, entendi. Então, a gente caminha aqui a passos lentos, mas seguros, certo? Nós começamos com compra do Mirena, de forma conjunta, falando em medicamento e equipamentos,
de forma conjunta, com todas as singulares do Estado concordando com aquilo, assinando um pacto de não abandono. Isso funcionou muito bem, a gente tem valores muito abaixo do mercado, inclusive do que a Unimed Brasil consegue comprar. Estamos caminhando agora outras compras tipo de coisas que a Unimed gasta no dia a dia, caneta, papel, etc., a gente faz aqui dentro também. Legal. Nós estamos caminhando agora para um estudo dos quimioterápicos orais, certo? Então, o próximo passo que a federação pretende dar, mas com essa segurança, que todos participem, que ninguém quebre a corrente, seriam os quimioterápicos, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento, levantando quais seriam os mais vendidos, preços, e aí dentro do estado inteiro, né, com seus 2 milhões de usuários, fazer a compra para todas as Unimedes aqui que a federação representa, certo? Mas sempre muito cuidado. É difícil, se eu conversei com bastante... A gente começou um trabalho também lá na Unimed Cuiabá, com o Dr. Rubens lá, e também de verticalização, mas eu converso muito com ele, e eu achei muito legal, ele fez algo mais goela abaixo, vamos dizer, né? Sim. Ele montou uma distribuidora, não sei se vocês conhecem lá, mas ele montou uma distribuidora enorme de medicamentos, e aí ele está fazendo isso como um agente de mercado. Ele acaba oferecendo um preço, vendendo um preço mais baixo para as Unimedes, e ele vende para todas as Unimedes ali no entorno, e aí com isso ele consegue sozinho ter um volume de compras maiores, mas aí não é... Ele se transformou meio que um concorrente do fabricante ou do distribuidor que estava lá na região, entendeu? E aí acabou dando certo. A nossa visão é um pouco diferente, eu acho que a federação não tem essa pretensão, certo? Sim. A pretensão é de ajudar em pontos focais que trazem muito problemas, certo? O Dilmirena era um deles, os quimioterápicos são um calo no sapato nosso, o próximo que a gente deve pensar são os antiangiogênicos, né? O famoso Lucentis, certo? E a gente começa agora a ver uma abertura de conseguir uma negociação conjunta. Né? Algumas dessas medicações têm inclusive a situação de o médico junto com o laboratório, então são questões difíceis de trabalhar, certo? Mas a gente vai aqui aos poucos entregando o que as Unimedes nos pedem. Doutor, e aí indo então um pouquinho agora mudando de lado aí, né, da Unimed Viçosa para a federação, queria que o senhor contasse um pouquinho das partes, né, que você atua lá na federação. O senhor falou para mim já aqui, né, só citando elas, a regulação em saúde, toda a linha do departamento jurídico, as compras das singulares, né, e a área administrativa, né, que seria toda a parte de gestão ali e administração da federação. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessas linhas. Eu acho que é legal falar da parte de regulação em saúde, isso é bastante importante, né, e foi pouco falado aqui. Enfim, e discorrer um pouquinho sobre os trabalhos que estão sendo realizados na federação, até porque, como eu falei, a Federação Minas é uma das mais ativas, sem dúvida nenhuma, aí do Brasil, né? Isso. Vamos começar então com a regulação em saúde. É uma área grande aqui dentro da federação, com um trabalho brilhante, são técnicos de nível altíssimo, de muito conhecimento regulatório, de muito conhecimento teórico. Então, nós fazemos um trabalho dentro da federação de assessoria às Unimedes e de regulação dentro do Estado. Então, muitas das vezes, algumas regras regulatórias funcionam dentro do Estado de Minas Gerais diferentemente do que funcionam fora para o intercâmbio nacional. Então, as regras que são discutidas e debatidas dentro de um grupo técnico que as singulares participam, e elas vão, então, para o nosso Conselho Federativo, e esse Conselho aprova ou não essas regras. E a partir do momento que ela é aprovada, ela vale dentro do Estado de Minas Gerais. A mais conhecida delas é o MGOSP, que é uma situação em que Minas Gerais, alguns anos atrás, resolveu
quantificar o valor que cada diária do hospital e cada valeria dentro do estado de Minas Gerais, e foi feita uma tabela de avaliação dos hospitais do estado de Minas Gerais, onde eles são valorados de 1 a 10, e temos diárias diferenciadas de acordo com cada um desses hospitais. E dentro do intercâmbio estadual, esses valores são seguidos por todas as singulares. Isso traz várias vantagens. Primeiro, que fica um jogo claro, certo? Você está num hospital nível 10, você vai pagar uma diária X. Você está no nível 9, você vai pagar X menos Y. Você está no nível 8, X menos W. E por aí vai. E essa situação, ela é definida por uma avaliação de técnicos sobre a capacidade resolutiva e de equipamentos e etc. desse hospital, certo? Não temos isso no intercâmbio nacional, e isso traz um grande problema no intercâmbio nacional. Está tentando se resolver, né, no BR-OSP. A nossa equipe tem trabalhado conjuntamente com a Unimed Brasil nesse sentido, mas no ano que vem a gente pretende, nesse trabalho, por exemplo, dar um passo à frente, que é trazer para a avaliação desses hospitais uma medição de qualidade e não só estrutural e legal, certo? Então, o Estado de Minas Gerais, provavelmente, a partir de 2022, começará a quantificar esses hospitais através do DRG, certo? Então, a gente acredita que a gente vai qualificar mais ainda os nossos prestadores e pagar de forma cada vez mais justa pelo resultado que esses prestadores querem nos entregar. Então, a gente consegue isso através do MGOSP. Um outro trabalho muito interessante que a gente começou aqui, logo que eu cheguei, foi um repositório de conhecimento regulatório. A gente criou aqui dentro da federação um programa, tipo um Google, né, digamos assim, de pesquisa, que chama Atena, e esse Atena a gente vai colocando os diversos pareceres, são milhares de pareceres ali dentro, para facilitar para as nossas singulares, para os nossos auditores terem um conhecimento sobre aquele assunto, certo? E para que os nossos colaboradores não tenham que ficar repetindo o que é muito comum para as Unimed. Então, olha, o que eu faço aqui nessa artroscopia de joelho, certo? Me dá aqui, o meu paciente tem 80 anos, tem esse problema, o que eu faço? Em vez da gente fazer um novo parecer, em vez da gente tirar o tempo da nossa equipe, a gente vira, olha, no Atena tem essa resposta, vai lá, se isso não estiver satisfazendo, por favor, nos retorne, aí a gente faz um novo parecer, certo? O Atena traz várias outras vantagens, o MGOSP está dentro dele, por exemplo, tem as questões regulatórias da Agência Nacional, tem várias outras questões que são tratadas dentro desse repositório, certo? Mas que ele está em franco crescimento e trazendo grandes benefícios, tanto para a gente dentro da federação, quanto para as nossas singulares. Ok? Então, dentro da regulação, seriam essas coisas aí que a gente gostaria de falar para vocês. Certo? Muito bom. Legal. E da parte do departamento jurídico, doutor, a judicialização, né, é uma coisa bastante em pauta aí, né, nas Unimeds, em todas elas, né, em operadores de plano de saúde como um todo. Como que vocês tratam essa questão dentro da federação, né, de forma a assessorar aí as singulares? Tem de alguma forma uma aproximação com as singulares? Como que funciona, doutor? A gente tem... A federação é uma grande consultoria, sabe? A verdade é essa, né? E vários outros trabalhos também, mas o jurídico faz uma consultoria muito forte para as nossas singulares, certo? Nós temos as diversas áreas do direito aqui, regulatório, civil e por aí, trabalhista, e cada Unimed que tem uma questão qualquer jurídica, ela nos manda e a gente faz essa resposta para ela, ajudando na defesa da judicialização aí, certo? Tem várias outras coisas que a gente tem feito dentro do jurídico, e uma delas que é muito bacana são painéis de risco. Então, assim, a gente tem um painel de risco regulatório,
Então, assim, qual Unimed tem um risco regulatório maior junto à ANS? É um trabalho que o jurídico faz uma fotografia de cada Unimed, entrega para essa Unimed, olha, você está tendo um excesso de NIPs, suas NIPs não estão sendo resolvidas, por quê? Qual o trabalho que você deve fazer? Né? O seu cadastro de clientes está ruim por causa disso. Então, a gente vai tentando diminuir os riscos de cada uma dessas Unimedes, fazendo esse estudo, esse trabalho e orientando o que elas devem fazer. Temos um painel também, que foi lançado recentemente, que é o painel de ressarcimento ao SUS. Então, aquela regra, né, da ANS de ressarcimento ao SUS, a gente entrega também para cada singular qual situação que ela está, quais as ações que ela recorreu e que deu certo, as que não deram certo, como que ela deve agir em cada uma delas, e o risco que ela tem, inclusive financeiro, com essa questão de ressarcimento ao SUS. Certo. E temos ainda uma inteligência jurídica, né, um programa de inteligência jurídica, onde a gente avalia para singulares as respostas em segunda instância, de acordo com cada demanda. Então, eu perco lá em Viçosa para um paciente que não tinha direito de indicação para um home care, digamos assim, muito comum, certo? E eu caio com desembargador A, certo? Certo. A gente faz um estudo de inteligência jurídica sobre quais são as decisões desse desembargador ou dessa turma, o que essa turma geralmente decide, o que ela aceita de argumentação ou não, certo? E entregamos isso para a singular de forma que ela faça a melhor defesa possível ou um acordo, certo? Se você caiu, caso, por exemplo, né, vamos dizer, vou discutir uma medicação X e 100% das vezes que caiu com aquele desembargador, ele deu um voto contrário. É melhor, então, você negociar. Certo? Então, a inteligência judicial, e a gente está fazendo agora uma melhora que vai ser entregue no fim do ano dessa inteligência judicial. Ela vai para dentro do Atena, agora a gente tem um Atena jurídico também. Então, são trabalhos que vão melhorando a assistência que a gente consegue dar às nossas singulares, Eduardo. Que legal, olha só. E vocês acompanham também a parte financeira das singulares? Sim. Acompanham a saúde, né, financeira? Sim. A gente tem dentro da normativa 11 da Brasil, né, mais alguns dados que a gente coleta dentro da federação e entrega dentro de uma inteligência em negócios, que a gente chama Sistema de Inteligência em Negócio, SIM, na símbolo, para cada singular também a sua situação financeira, certo? Legal. Então, se ela está em risco, se ela não está em risco, se ela tem as garantias financeiras que ela precisa ou não, o que ela precisa fazer dali para frente. Não é a minha área específica, é do Dr. Aylan, mas é um trabalho que é bem feito aqui dentro da federação, a gente tem muito orgulho dele, e eu, como dirigente, quando recebo aí a análise aí do grupo, da turma do Aylan, é claro, a gente já vai lá olhar para ver como é que a nossa singular está, e usamos isso, inclusive, para apresentar ao Conselho de Administração, certo? Então, usando a norma derivada 11 da Brasil, mais as questões da agência regulatória e mais algumas que a gente fez aqui dentro do Estado de Minas Gerais. Então, a parte financeira também é olhada aqui pela Federação Minas. Legal, olha só, doutor, e é bem bacana esse conhecimento novo aqui, como eu falei, está sendo realmente uma entrevista bastante diferenciada, porque são visões aí diferentes do que a gente teve tudo até agora e está muito legal. Eu gostaria de aproveitar, então, né, essa visão que o senhor tem, né, das duas, na singular, na federação, na intrafederativa, e perguntar um pouquinho o que o senhor enxerga de futuro do sistema Unimed e do próprio saúde suplementar, né? Falando um pouquinho aí, passando um pouquinho pela história da concorrência, que a gente até comentou aqui, né, antes da entrevista, que Minas Gerais foi um alvo duplo aí, né, das grandes concorrentes, e claro que tem se saído muito bem o sistema Unimed. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho qual que é a sua visão aí de futuro para o sistema Unimed, e já pedi, doutor, a gente tem esse compromisso com os nossos... Tem um monte de assunto aqui que eu gostaria de continuar tratando com o senhor, mas a gente tem um compromisso com os nossos espectadores aqui, né, de manter um tempo aproximado aí de 30, 35 minutos. Quando o papo é bom,
passa sempre, né? E passou realmente um pouco, mas não tem problema nenhum, porque o papo foi muito bom mesmo. Mas pedir, então, depois dessa fala aí do futuro do sistema Unimed, doutor, também já fazer deixar uma mensagem para os dirigentes aí de otimismo, né? A gente está passando por esse momento de pandemia, embora a gente tenha evitado falar de pandemia, porque vem notícia ruim e também só tem notícia ruim na mídia, então a gente quer falar mais de coisa positiva, deixar uma mensagem final depois de positivismo para os colegas dirigentes das Unimedes. Sim, sim. Eduardo, nós temos concorrentes, eu acho que a concorrência, desde que honesta, ela é muito saudável. A gente vê algumas coisas que nossos concorrentes fazem e fazem os novos melhores do que a gente. O que a gente vê antigamente é que naquela forma de atuação anterior, a Unimed é insuperável, sabe? Mas essa nova forma, e a nova forma, o que ela conta muito? Ela conta muito com regulação. Ela conta muito com controle da sinistralidade, tanto do médico, quanto do prestador, quanto do pedido de exame, certo? E é aí que eles ganham, certo? É aí que a Apvida ganha, é aí que a Intermédia ganha. É uma questão do controle assistencial. Então, nós precisamos caminhar para isso, sem atrapalhar o atendimento médico dos nossos cooperados, mas sem o desperdício. O desperdício é o que nós precisamos tirar, certo? O que a gente paga a mais para o nosso médico, que o mercado hoje paga menos do que a gente paga, é o lucro deles. O lucro deles é o que a gente passa para o nosso cooperado. E é para isso que a gente vive, é para isso que a gente existe, certo? Mas o desperdício é onde a gente precisa trabalhar, certo? Se a Unimed, de uma forma geral, certo? Sem egoísmo, né? Porque a questão do intercâmbio tem isso, né? Eu quero que Belo Horizonte controle o que o médico dela faz, o que o prestador dela faça, para que eu não gaste. Mas quando é em Viçosa, eu não quero, né? Porque vai vir aí mais 5% e o dinheiro está vindo para o meu cooperado. Se a gente tiver esse tipo de visão, a gente não vai a lugar nenhum, certo? Então, a minha expectativa no sistema é que a gente entenda que o desperdício é o que a gente precisa combater. A partir do momento que a gente combateu o desperdício, não tenho medo nenhum de Apvida nem de nada parecido com isso, certo? E acredito, viu, Eduardo, que as pessoas que agora, e as anteriores também, mas essas que chegaram agora, na direção geral da Unimed Brasil, na CNU, na Seguros, né, tem que nos levar para isso, certo? E eu acredito na capacidade deles. Nós vamos cobrar deles isso aí, tá certo? Que eles nos levem conjuntamente para esse cenário, um cenário otimista, certo? Mas um cenário de trabalho e um cenário de realmente combate a desperdício, ok? Então, a minha visão de otimismo é nesse sentido, certo? Continuar fazendo o que nós precisamos fazer, que é remunerar bem nosso cooperado, entregar trabalho para o nosso cooperado, continuar pagando de forma justa o nosso cooperado, mas para isso nós precisamos da colaboração, do cooperativismo de todos nós, cooperados, cooperativas, trabalhando juntas por esse objetivo, certo? E o último baluarte de defesa do trabalho médico digno são as cooperativas, né? Então, a gente tendo essa visão, eu acho que a gente consegue ir bem, né? Quanto ao Covid, a gente estava conversando aí no início antes, né, da gente começar a entrevista, eu tenho visto com otimismo também. As vacinações estão acontecendo, a gente tem tido em algumas cidades do estado já uma diminuição considerável dos casos, a pressão ainda é muito grande, mas tem diminuído, né, a ocupação dos CTIs aqui no estado muito alta, mas aos poucos tem diminuído. Então, a minha visão é de otimismo no mercado, e o Brasil também voltou aí a crescer de forma surpreendente, então eu vejo com muito otimismo, viu, Eduardo?